O Retorno da Maré, de Peso Morto, a Imperatriz Oceânica. Você já foi subestimado? Já foi chamado de peso morto? Ou descartado? Prepare seus sentidos, porque a história de Helena Vargas está prestes a provar que, às vezes, o tesouro mais valioso se esconde nas profundezas, esperando o momento perfeito para emergir e mudar o mundo. Acompanhe-nos nesta jornada de triunfo e vingança, doce como o café de Minas Gerais. Ele se inclinou sobre a mesa do restaurante em Santos, sua nova esposa transbordando de diamantes, e sorriu com presunção para a mulher que havia deixado para trás. É uma pena, Helena. Ele se gabou alto o suficiente para que todos ouvissem. Algumas pessoas conseguem promoções em iates em Paraty. Outras conseguem bem, seja lá o que for isso. Ele pensava que ela estava acabada, uma parte descartada de seu passado. Ele pensava que ela não era nada sem ele. O que ele não sabia era que, enquanto ele se vangloriava, ela estava construindo um império. E no evento mais exclusivo do mundo, ele estava prestes a ver sua ex-esposa descer de um iate privado, de um bilionário, não como convidada, mas como a própria CEO. O confronto em Santos. O aroma familiar de café torrado e doces caros costumava confortar Helena Vargas. O pequeno bistrô, o Galo Dourado, Le Coq d'Or, era seu único luxo semanal, uma pequena ilha de normalidade no oceano turbulento em que sua vida havia se transformado. Era ali, com o laptop aberto e um cappuccino morno ao lado, que ela estava se reconstruindo. Cada linha de código que escrevia, cada e-mail que enviava, era um tijolo na nova muralha de seu futuro. Então, o sino sobre a porta tocou e uma sombra pairou sobre sua mesa. «Ora, vejam só quem está aqui», disse uma voz que ainda a assombrava em seus momentos de fraqueza. Helena levantou os olhos. Seu coração não se partiu, não mais, apenas se contraiu como um motor de carro inundado com água gelada. Marcelo Guimarães, seu ex-marido, estava ali, vestindo um terno tão novo que ainda parecia rígido. Era um Tom Ford, ela notou, com a frieza clínica de um avaliador. Ao seu lado, agarrada ao braço dele, estava Clara. Ela era loira, brilhante e ofuscantemente cara. Uma pulseira Love da Cartier empilhada ao lado de uma pulseira de tênis de diamantes, que Helena sabia, com certeza, custava mais do que toda a sua pós-graduação. Mas ela... «Clara!» disse Helena com a voz admiravelmente firme. Ela fechou o laptop. «Helena, querida», gorjeou Clara, sua voz um sino agudo e tilintante de falsa simpatia. «Quase não te reconheci. Você parece... confortável. Confortável». Era um punhal disfarçado de elogio. Helena vestia um jeans escuro simples, um suéter de cachemira azul marinho e seus velhos mocassins confiáveis. Ela estava trabalhando 12 horas seguidas e havia saído para tomar um ar. Clara, enquanto isso, parecia ter saído de um editorial da Vogue. «Estávamos comemorando», disse Marcelo, estufando o peito. Ele fez um sinal para o garçom, não para pedir, mas para ser visto. «Fui promovido vice-presidente sênior de mercados latino-americanos». «Parabéns, Marcelo», disse Helena, e ela falava sério. Uma ruptura limpa era tudo o que ela sempre quis. «É que as coisas estão realmente decolando», ele continuou, incapaz de parar. Ele estava atuando não para ela, mas para Clara e para todo o restaurante. O novo bônus é... bem, digamos que é significativo. Estamos voando para Paraty neste fim de semana. O Salão Náutico. Nosso cliente, o que eu consegui, tem seu iate de 45 metros atracado em Angra dos Reis. É um mundo diferente, Helena. Você não acreditaria. Helena sentiu o calor familiar subir em suas bochechas.
Ele não estava apenas contando suas boas notícias. Ele estava esfregando na cara dela o que ela havia perdido. Ou melhor, o que ele achava que ela havia perdido. Você está sendo modesto, arrulhou Clara. Ele é a estrela de toda a empresa, todo mundo diz. Ela então olhou para o laptop de Helena, seu nariz perfeitamente esculpido, se enrugando. Você ainda está, sabe, mexendo com aquele seu projetinho do oceano? É fofo que você tenha um hobby. Um hobby. O hobby de Helena era um complexo projeto para um sistema de filtragem marinha autossustentável movido a IA, que, teoricamente, poderia remover microplásticos de águas costeiras a uma velocidade 10 vezes maior do que qualquer tecnologia atual. Era o culminar do trabalho de sua vida, o doutorado que ela havia pausado para apoiar a carreira dele, o sonho que ela havia ressuscitado das cinzas de seu casamento. Está indo bem, obrigada, disse Helena rigidamente. Marcelo se inclinou, sua voz baixando para um tom confidencial e condescendente. Escuta, Helena, fico feliz em te ver seguindo em frente de verdade. Mas você não se cansa disso, dos cafezinhos, do tentar? Quando éramos casados, você tinha tudo. Eu tinha o seu tudo, Marcelo. Ela corrigiu, sua voz calma, mas cortante. Estou trabalhando para construir o meu próprio tudo. Marcelo riu. Foi um som curto e seco de pena. Claro, seu próprio tudo. Olha, sei que o divórcio te deixou com... Bem, não muito. Se alguma vez você se encontrar em um apuro de verdade, digo, de verdade, minha assistente provavelmente pode te encontrar algum trabalho administrativo. Entrada de dados, talvez. Foi a crueldade final. Calculada. A oferta de caridade. Ele a via como uma criatura quebrada, patética, digna de pena. Uma história de advertência que ele poderia contar a seus novos e brilhantes amigos. Vou manter em mente, disse Helena, sua espinha se transformando em aço. Ela pegou suas coisas, deixando algumas notas sobre a mesa. Ah, e Helena! Ele a chamou quando ela chegou à porta. Ela parou, mas não se virou. Tenta sair um pouco mais. Você está pálida. Ela saiu do galo dourado sem olhar para trás. O som da risada dele e o risinho tilintante de Clara a seguiram até a rua. Ela não chorou, não gritou. Apenas caminhou mais rápido, sua mente já de volta aos seus projetos. Ele pensou que a estava vendo se afogar. Ele não tinha ideia de que ela estava aprendendo a respirar debaixo d'água. O fogo frio da vingança. O primeiro mês após o divórcio, Helena viveu em uma névoa. A traição não foi apenas o romance com Clara, uma associada júnior em seu departamento. Foram as palavras que ele havia usado. A última discussão havia sido uma obra-prima de guerra psicológica. Estou sufocando, Helena, ele havia gritado, gesticulando em seu lindo apartamento minimalista, o que ela havia decorado, o que ela havia gerenciado, enquanto ele se concentrava em sua carreira. Você não tem ambição, ele a havia acusado. Eu estou em um foguete e você é... Você é peso morto, você é só lastro, você costumava ser perspicaz. Agora tudo de que você fala é plâncton e correntes oceânicas. É chato. É o meu campo, Marcelo, ela havia gritado com a voz quebrada. É engenharia naval. É o que eu fazia quando você me conheceu. Fazia, ele havia zombado. E agora só mexe. Clara entende. Ela tem fome, ela entende o meu mundo. O mundo dele, um mundo de almoços de poder e relatórios trimestrais de opções de ações e subida de escalão. Ela havia descido de sua própria escada para manter a dele estável. E agora que ele havia chegado ao topo, ele a estava expulsando. O acordo de divórcio foi calculado e rápido.
ele havia dado a ela generosamente metade de seus ativos líquidos, que ela descobriu terem sido sistematicamente minimizados ao longo de anos. Ele ficou com o apartamento, o carro, a arte. A ela restou o suficiente para alugar um pequeno apartamento de um quarto e um gosto amargo na boca. Por 2 meses, ela foi a mulher que ele a acusou de ser, apática, quebrada, um fantasma que assombrava uma vida que ela já não reconhecia. Ela havia visto chover e se perguntado se isso era tudo. Ela seria para sempre apenas a ex-esposa de Marcelo Guimarães. Então, em uma terça-feira chuvosa, ela estava desempacotando uma caixa rotulada como coisas velhas da faculdade. E ela se abriu. Dela caíram seus velhos livros didáticos, suas anotações e sua tese. O título sublinhado em vermelho a encarava: Modelagem dinâmica de IA para sistemas autônomos de filtragem oceânica. Não era apenas um trabalho, era a sua alma. Ela se lembrou do fogo que havia sentido, das sessões das 3 da manhã no laboratório, da crença inabalável de que ela poderia consertar algo, de que ela poderia ajudar a curar o planeta. Marcelo havia chamado de bonitinho. Um novo tipo de fogo acendeu, alimentado não pela paixão, mas por uma raiva fria e clara. Ele não apenas a havia deixado, ele havia tentado apagá-la. Ele havia tentado convencê-la de que o seu eu mais brilhante era peso morto. Ela vendeu a única coisa valiosa que ele a havia deixado manter, um par de brincos de diamante que ele havia dado a ela em seu 5º aniversário. Ela sempre os odiou. Pareciam uma transação. Ela os vendeu e usou os 15.000 euros para comprar uma impressora 3D usada, componentes de servidor de alta qualidade e uma adesão a um espaço de incubadora de tecnologia local. Ela viveu de macarrão instantâneo e café barato. Ela trabalhou 20 horas por dia. Codificou, construiu, simulou, falhou. O primeiro protótipo, um pequeno drone em forma de aranha, afundou até o fundo do tanque de teste da incubadora e sofreu um curto-circuito. Ela chorou por 10 minutos, enxugou os olhos e começou a reconstruí-lo do zero. Ela enviou sua proposta para 43 diferentes firmas de capital de risco, subsídios ambientais e incubadoras de tecnologia. 42 foram rejeitadas. A maioria eram cartas modelo. Não é comercialmente viável, disse uma. Muito especializado, disse outra. Escopo muito ambicioso para uma nova candidata, disse uma terceira. Mas uma respondeu, não foi um sim, foi um talvez. Sua proposta, embora não convencional, chegou à mesa de nosso comitê de inovação, dizia o e-mail. Estamos impressionados com o conceito central, mas céticos sobre as alegações da relação energia-filtragem. Convidamos você a apresentar suas descobertas em nossa cúpula de inovação de tecnologia verde. O e-mail era assinado por um assistente da diretoria da Fundação Albuquerque. Helena ficou olhando para o nome. Albuquerque. Como em Arthur Albuquerque. O bilionário de tecnologia, recluso e excêntrico. O homem que havia revolucionado o processamento de dados nos anos 90 e depois havia desaparecido para investir sua fortuna na conservação dos oceanos. Ele era uma lenda. Ele também era, de acordo com os rumores da indústria, absolutamente implacável e impossível de impressionar. Ela tinha uma chance. A engenheira. Ela reservou uma passagem de ônibus para São Paulo. Ela não podia pagar por um hotel. Então ela planejou dormir no ônibus, apresentar e retornar no mesmo dia. Ela embalou seu protótipo, agora chamado Sereia, em um estojo Pelican reforçado e saiu para a chuva. Uma mulher nova. Não Helena, a ex-esposa, mas Helena Vargas, a engenheira.
A sede da Fundação Albuquerque não era uma reluzente torre de vidro e aço. Era um prédio baixo e modesto de concreto e sequoia, aninhado em um bosque, um lugar que ouvia em vez de gritar. Helena, em seu único terno bom, um cinza carvão ligeiramente grande, de uma loja de segunda mão, sentiu suas mãos tremerem. Ela estava em uma sala de reuniões que parecia mais uma biblioteca universitária, toda madeira escura e couro. No final de uma mesa muito longa estava Arthur Albuquerque. Ele não era o que ela esperava. Ele tinha quase 70 anos, com uma vasta cabeleira branca, um rosto curtido e olhos azuis penetrantes. Ele vestia uma camisa de flanela desbotada e jeans. Ele parecia mais um capitão de barco de pesca do que um homem avaliado em 50 bilhões de dólares. Senhorita Vargas, ele disse, sua voz um sussurro grave. Ele não se levantou. Apenas apontou para a cadeira na frente dele. Você tem 30 minutos. Minha equipe diz que seus cálculos são otimistas. Helena respirou fundo. Meus cálculos são precisos, Sr. Albuquerque. Apenas são novos. Nos 20 minutos seguintes, ela não apenas apresentou. Ela ensinou. Ela voou. Ela mostrou suas simulações, seus dados, seus modelos CAD. Ela falou sobre dinâmica de fluidos, busca de caminho por IA e biopolímeros compostos que podiam prender microfilamentos sem danificar o zooplâncton. Os membros da diretoria, 3 homens e 2 mulheres em ternos impecáveis, a cutucaram. E o custo energético? Perguntou um. Resolvido, disse Helena, passando para um slide. É autossustentável, usa microgeradores de maré. Ele não se move contra a corrente. Pensa com ela. Hiberna, ancora, move. Não é uma máquina, é uma criatura. E o custo de fabricação? Alto no início, admitiu Helena, mas os biopolímeros são autorreparáveis. A vida útil projetada é de 15 anos contra o ciclo de 2 anos dos filtros padrão. O ROI a longo prazo não é apenas economia, é a sobrevivência do ecossistema. Houve silêncio. Arthur Albuquerque não havia dito uma palavra. Ele apenas a encarava com a cabeça inclinada. Finalmente, ele falou. Você construiu isso no seu apartamento? Não foi uma pergunta. E em um espaço de incubação? Ela esclareceu. Com o quê? Com seu acordo de divórcio? Helena encolheu os ombros. A pergunta era muito pessoal, muito cortante. Com o meu capital, Sr. Albuquerque. Foi um investimento inicial de um investimento anterior que falhou. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Albuquerque. Boa resposta, mas você está errada em uma coisa. O coração de Helena afundou. Senhor, você está pedindo 5 milhões de dólares para construir um protótipo em grande escala. Sim, essa é a projeção. Você está errada, ele disse. Ele se inclinou para a frente. Todo o peso assustador de seu intelecto e poder preencheu a sala. 5 milhões é um erro de arredondamento. Não é suficiente. Para construir isso, para fabricar em escala, para superar os obstáculos regulatórios, para implantar no Atlântico, no Pacífico. Você não precisa de 5 milhões. Você precisa de 50. E você precisa de toda a minha cadeia logística. Você está pensando como uma cientista. Você precisa começar a pensar como uma general. Helena estava sem palavras. Eu não entendo. Não estou interessado em financiar seu projeto, senhorita Vargas, disse Albuquerque levantando-se. Os membros da diretoria se levantaram apressadamente. Helena sentiu o chão afundar sob seus pés. Acabou. Estou interessado em adquiri-lo. Ele continuou circulando a mesa. Estou criando uma nova subsidiária da Albuquerque Indústrias. Ela se chamará Albuquerque Oceânica. Absorveremos suas patentes, sua pesquisa e seu protótipo. Darei a você meus laboratórios,
meus engenheiros e meus navios. Ele parou bem na frente dela. Ela teve que inclinar a cabeça para trás para olhá-lo nos olhos. E você, ele disse, será a CEO dela, com efeito imediato. Seu salário será significativo, mas você não responderá a ninguém além de mim. Você trabalhará mais do que trabalhou em sua vida. Você viverá em aviões e em laboratórios. Você não falhará. Você aceita? O mundo de Helena Vargas, que havia encolhido para o tamanho de um apartamento de um quarto e um café morno, de repente se expandiu para abranger todo o globo. Ela não hesitou, não chorou, apenas estendeu a mão. Quando eu começo? A Imperatriz. Os 6 meses seguintes foram um turbilhão de movimento. A mulher tímida e confortável que Marcelo havia zombado no café havia desaparecido, forjada em algo novo, no cadinho de semanas de 100 horas de trabalho. Helena se mudou para Zurique, a nova sede da Albuquerque Oceânica. Seus voos são em primeira classe, Albuquerque insistiu. Não pago meus CEOs para ficarem cansados. Ela foi levada dos laboratórios de engenharia em Singapura às fundições de polímeros na Alemanha. A transformação foi profunda. Não eram apenas as roupas, embora agora ela vestisse a elegância silenciosa e letal do luxo discreto. Cachemir, louro-piana e ternos acre que sussurravam em vez de gritar seu valor, era a presença dela. Ela presidia reuniões com 30 engenheiros, todos homens, todos mais velhos do que ela, e dissecava seus relatórios de dinâmica de fluidos com uma precisão que não deixava margem para discussão. Ela aprendeu a dominar uma sala não sendo a mais barulhenta, mas a mais informada. Arthur Albuquerque cumpriu sua palavra. Ele era um mentor mais exigente. Ele era menos uma figura paterna e mais um grande mestre, empurrando sua nova e preciosa aluna para ver 10 movimentos à frente. Não me diga que está bom, ele latia para ela em uma chamada de vídeo. Diga-me por que não está perfeito. Encontre a falha, Helena. Nunca se apaixone pelo seu próprio trabalho. As juntas da célula de energia estão mostrando 0,02% de degradação em água de alta salinidade. Ela relatava sem perder o ritmo. Estamos testando um novo composto de grafite. Estará corrigido até sexta-feira. Ele rosnava. Bom, não se atrase. Ela ainda trabalhava 20 horas por dia, mas agora o fazia em um escritório de canto com vista para o Lago Zurique, alimentada pelo melhor café suíço. Ela estava exausta, aterrorizada e mais feliz do que jamais esteve em sua vida. Ela não havia pensado em Marcelo Guimarães em 8 dias. Então, em uma segunda-feira, Arthur a chamou. Arrume suas malas, Helena. Para onde estou indo? Ela perguntou, abrindo seu calendário. Tóquio, Paraty, ele disse. O salão náutico. Helena fez uma pausa. O nome a atingiu como uma pequena pedra desagradável. O salão náutico, senhor. Pensei que iríamos apresentar ao Conselho Ambiental Oceânico. Nós vamos, mas primeiro, vamos vender. Os maiores poluidores do oceano, Helena, não são os cargueiros, são essas pessoas, os mega-iates. Eles despejam lixo, eles queimam combustível, mas também querem parecer verdes. Eles são obcecados por imagem. E mais do que isso, são obcecados por tecnologia nova. Eles pagarão um prêmio por isso. Então eu vou... O quê? Montar um stand? Arthur riu. Não, Helena. Você não vai montar um stand. Você é o evento principal. Estou atracando meu navio-chefe, o Odisseia. É o navio de tecnologia verde mais avançado do planeta. E nos últimos 3 meses, ele teve seu protótipo, o Sereia, o Real e em tamanho real, instalado em segredo. Não estamos apenas apresentando os dados, estamos mostrando a eles os resultados.
Você não é mais uma cientista pedindo um subsídio. Você é uma CEO fechando um negócio. A mente de Helena girou. Ele está pronto. Ele está melhor do que pronto, disse Arthur. E ela podia ouvir o raro orgulho em sua voz. É revolucionário. Agora vá, meu jato está esperando. Porto Hércule. O lastro no cais Porto. Hércule, em Paraty, não era apenas um porto. Era uma catedral de riqueza, uma floresta de superestruturas brancas e cromo cintilante. O ar zumbia com uma dúzia de idiomas, o tilintar de taças de champanhe e o baixo ronronar de motores que valiam mais do que o PIB da maioria dos países. Marcelo Guimarães estava no céu. Ele estava de pé no convés de Teca do Laurélia, um iate de 45 metros que, no grande esquema deste porto, era respeitável, mas não dominante. Ele era convidado de um convidado, mas agia como se fosse o dono do lugar. É tudo uma questão de acesso, sabe? Ele estava dizendo a um cliente em potencial, um banqueiro suíço que parecia ligeiramente entediado. Você não apenas vem a Paraty, você é convidado, é um degrau diferente. Clara, em um biquíni amarelo berrante, que era ligeiramente pequeno demais, encostou-se nele. Marcelo, querido, o champanhe está quente. Diga a eles para trazerem outra garrafa de Dom. Claro, amor, disse Marcelo, estalando os dedos para um marinheiro que passava. Ele sentiu uma onda de triunfo puro e não adulterado. Esta era a vida que ele merecia. Ele havia se livrado de seu lastro e agora estava voando. Ele olhou para a multidão no cais, os turistas, os esperançosos, os meros milionários, e ele sorriu presunçosamente. E então ele a viu. Ela estava de pé no cais, logo além da barreira de segurança, olhando para um tablet. Ela não estava vestida para uma festa, mas para negócios. Uma blusa de seda branca impecável, calças azul marinho sob medida e mocassins baixos, simples e elegantes. Seu cabelo estava preso em um coque arrumado. Ela parecia diferente, mas nítida. O sorriso de Marcelo se alargou. Isso era perfeito demais. Sua ex-esposa, seu projeto de caridade, bem ali, na cena de seu maior triunfo. Ela provavelmente estava aqui como assistente de algum fornecedor de barcos de baixo nível. Talvez estivesse distribuindo panfletos. Oh, isso não tem preço! Ele sussurrou para Clara apontando. Clara apertou os olhos. É a Helena? Meu Deus, o que ela está fazendo aqui? Parece que vai para uma entrevista de emprego. Eu tenho que fazer isso, disse Marcelo, tonto com seu próprio poder. Ele se inclinou sobre a balaustrada polida do Aurélia. Helena! Ele gritou. O banqueiro suíço estremeceu com a violação do decoro. Helena Vargas! Helena levantou os olhos de seu tablet. Seu rosto não mostrou surpresa, nem raiva, nem humilhação. Apenas reconhecimento. Ela deu a ele um aceno frio e cortês. Que coincidência te ver por aqui, disse Marcelo, sua voz pingando condescendência. Um pouco fora do seu elemento, não é? Isso é o fundo. Você deveria ficar na piscina local. Algumas pessoas no convés do Aurélia riram baixinho. Clara riu e acenou. Helena simplesmente olhou para o relógio. Olá, Marcelo, Clara, o que há de novo? Estamos ótimos, Marcelo trovejou. Estamos prestes a fechar um negócio. Você sabe como é. Ele gesticulou ao redor do barco. É assim que a outra metade vive, certo? O que atrás por aqui limpando barcos? Helena olhou para ele, sua expressão ilegível. Na verdade, estou aqui para uma apresentação. Uma apresentação? Marcelo soltou uma risada completa. Um relincho arrogante. Para quem? Para as gaivotas? Não me diga que é seu projetinho do oceano. Algo assim, disse Helena. Neste exato momento, um silêncio caiu sobre sua seção do cais.
O murmúrio educado da multidão foi perfurado pelo som de um tipo diferente de motor, o zumbido elétrico agudo de um bote auxiliar feito sob medida. Era um bote Wally, um acessório de barco de $2 milhões pintado em preto fosco. Ele deslizou pela água e parou no portão de segurança VIP, bem onde Helena estava de pé. Os seguranças, que estavam ignorando a todos, ficaram em posição de sentido. 2 homens em ternos escuros e sóbrios saíram, seguidos por uma figura que fez o sangue de Marcelo Guimarães gelar. Era Arthur Albuquerque. Não uma foto dele, não um sósia, o verdadeiro Arthur Albuquerque. O homem mais poderoso, mais recluso e mais respeitado na tecnologia. Ele era um rei. E este porto era sua corte. O cliente banqueiro suíço de Marcelo engasgou. Aquele é Albuquerque. Albuquerque se aproximou do cais, viu Helena, e um sorriso caloroso surgiu em seu rosto curtido. Ele ignorou os olhares, os suspiros sussurrados e o flash de algumas câmeras. Helena, querida, ele disse, sua voz clara sobre a água. Está tudo pronto para a demonstração? Helena assentiu, completamente profissional. Sim, Sr. Albuquerque, as novas métricas do filtro acabaram de chegar da travessia do Odisseia. Elas são excepcionais. O cérebro de Marcelo tentou processar as palavras. Sr. Albuquerque, Helena? Odisseia. Excepcionais. Era uma salada de palavras impossível. Albuquerque sorriu. Eu te disse, nunca aposte contra uma boa ideia. Ele então apontou para o bote auxiliar que esperava. Depois de você, senhora CEO. Senhora CEO. As 2 palavras ecoaram pela água. A taça de champanhe de Marcelo congelou a meio caminho de sua boca. O sorriso perfeito de Clara se desfez, deixando seu rosto inexpressivo e boquiaberto. Helena Vargas. O lastro. A obista. A mulher a quem ele havia oferecido um emprego de entrada de dados subiu no bote auxiliar de $2 milhões. Ela se sentou, cruzou as pernas e, logo antes de o barco se afastar, levantou o olhar. Ela fez contato visual com Marcelo. Ela não sorriu, não zombou, apenas manteve seu olhar. Era um olhar de pura frieza, indiferença e finalidade. O barco disparou. Não para um barco de nível médio como o Aurélia, mas para o horizonte do porto, onde estava ancorada a rainha indiscutível do show, o Odisseia. Era um Leviatã de 125 metros de vidro e teca sustentável, uma maravilha tecnológica sobre a qual todos estavam falando, mas a bordo da qual ninguém havia sido convidado. E sua ex-esposa, a mulher que ele havia chamado de chata, estava indo para o convés dela, o último recurso. No convés de teca do Aurélia, o silêncio era físico. A música lounge alegre que estava tocando ao fundo, de repente parecia estridente e alta. Marcelo Guimarães estava congelado, os braços ainda apoiados na balaustrada, a taça de champanhe esquecida em sua mão. Senhora. CEO. As 2 palavras ecoavam no vazio repentino, repetindo-se em sua mente. Ele não conseguia fazer com que se encaixassem. Esta era Helena, a sua Helena, a quieta, a que usava suéteres confortáveis e fazia gráficos sobre plâncton como hobby. CEOs eram homens como ele. CEOs não eram ela. Ele tentou soltar uma gargalhada, saiu como um som seco e sufocado. Bem, ele disse virando-se para a pequena multidão no convés. Ela certamente caiu de pé. Bom para ela. Ele estava tentando soar magnânimo, como se fosse um mentor orgulhoso que a havia dispensado. Ninguém sorria. O banqueiro suíço, o Sr. Staub, que havia sido a imagem da cortesia entediada, agora olhava para Marcelo com uma nova e assustadora intensidade.
Ele parecia um biólogo que acabara de descobrir uma nova e particularmente detestável espécie de inseto. Você conhece Helena Vargas? Perguntou Staub. Sua voz não era mais entediada. Era uma lâmina de aço plana e fria. Marcelo, ainda tentando salvar a situação, estufou o peito. Conhecê-la? Claro! Eu a fiz! Ela é minha ex-esposa! Ele disse as duas últimas palavras com uma familiar arrogância desdenhosa. Foi o movimento errado. Os olhos de Staub se arregalaram e ele soltou uma risada curta e aguda, de puro e de incrédulo desprezo. Sua ex-esposa? Clara, que havia estado agarrada ao braço de Marcelo, agora parecia completamente perdida. Seu sorriso perfeito e de bico havia desaparecido, substituído por uma confusão boquiaberta. Marcelo, do que ele está falando? C.O. Isso é impossível. Ele deve estar errado. Ela não é nada. Ela é só... Ela... interrompeu Staub, sua voz cortando o ar. É a nova CEO da Albuquerque Oceânica. Ele apontou para o bote, agora um borrão preto que disparava em direção ao Odisseia. É Arthur Albuquerque, o Arthur Albuquerque. O projeto de oceano dela, como você tão encantadoramente chamou. Minha firma, junto com todas as outras grandes casas de investimento em Zurique, tem tentado conseguir uma reunião de 30 minutos com a senhorita Vargas por um mês. Estivemos oferecendo honorários de consultoria de 6 dígitos apenas para obter a opinião dela. Marcelo estava sem palavras, ele só podia olhar. Aquele hobby, Sr. Guimarães, continuou Staub, aproximando-se, é um sistema de filtragem patenteado, movido a IA, que está prestes a se tornar uma instalação obrigatória em todo navio comercial da Terra. As novas regulamentações marítimas da ONU, que me dizem que serão anunciadas no próximo mês, estão sendo redigidas em torno da tecnologia dela. Staub gesticulou para o porto, para os bilhões de dólares em ativos flutuantes. Ela não é apenas tecnologia verde, seu idiota. Ela é um imposto global, é um monopólio de uma única mulher. Cada pessoa neste porto, cada magnata de navegação, cada linha de cruzeiros, cada um desses proprietários de iates pagará milhões à empresa dela a partir do próximo ano, apenas pelo privilégio de flutuar. Ele fez uma pausa, deixando o peso total e esmagador da revelação pousar. E você? Ele disse, sua voz baixando para um sussurro de puro nojo. Você, o homem que tem implorado a minha firma por um pequeno investimento. Você ficou aqui no barco do meu amigo e gritou com ela. Você ofereceu a ela um emprego de limpeza. Os outros convidados no convés que haviam rido da piada anterior de Marcelo agora olhavam para ele com desprezo aberto e desvelado. Eles começaram a se afastar, movendo-se para o outro lado do barco, como se ele de repente fosse contagioso. Eu não sabia! Gaguejou Marcelo. Era a desculpa mais patética e verdadeira de sua vida. Esse é o ponto, retrucou Staub. Esse é o ponto inteiro. Você foi casado com uma mente como aquela, uma mente que está prestes a mudar o mundo, e você não sabia. Você olhou para um diamante e pensou que era um pedaço de vidro. Você a chamou de peso morto. Staub endireitou a gravata, seu rosto uma máscara de finalidade. Nossa reunião, Sr. Guimarães, acabou. O possível investimento de minha firma também acabou. Não faço negócios com tolos. É ruim para a carteira. Você é uma vergonha. Um lastro. Ele se virou e foi embora, sem sequer dar a Marcelo a chance de responder. Marcelo ficou ali de pé. A música havia voltado, ou talvez nunca tivesse ido embora. Ele estava à deriva. Ele procurou Clara, seu último e lindo naufrágio. Ela estava olhando para ele, o rosto pálido, os olhos arregalados.
O cálculo neles era frio e rápido. Ela estava avaliando suas perdas. Marcelo, ela disse a voz completamente plana. Todo o doce arrulho havia desaparecido. Clara, querida, escuta. Ele começou, estendendo a mão para o braço dela. É só. É uma complicação. Não significa nada. Ela deu um passo físico para trás de sua mão, como se ele estivesse coberto de sujeira. Você é um tolo, ela sussurrou, a voz cheia de um veneno que o gelou até os ossos. Você a teve e você a deixou ir. Por mim. A implicação era clara. Ela mesma era um investimento terrível e estava furiosa com ele por tê-la feito. Traga-me outro copo, ele rosnou, uma tentativa desesperada e patética de reafirmar seu domínio. Traga você mesmo. Ela agarrou sua bolsa de grife do divã. Com um último olhar de desprezo, ela se virou, ajeitou o biquíni e se afastou dele. Ela se dirigiu a um grupo de homens italianos no bar que estavam observando toda a troca, um sorriso predatório já se formando em seus lábios. Ela já estava liquidando seus ativos e seguindo em frente. Marcelo Guimarães ficou completa, absolutamente sozinho no convés, cercado por risadas sem música. O champanhe em sua mão estava morno e sem bolhas. Ele olhou para o outro lado do porto, para o Odisseia, iluminado como um palácio flutuante, um farol de um poder que ele nunca, jamais poderia tocar. Ele não apenas havia perdido sua ex-esposa, ele a havia jogado fora. Ele havia jogado a chave de todo o mundo, tudo porque era muito arrogante, muito pequeno e muito cego para ver o que tinha bem na frente dele. A nova maré. O convés de popa do Odisseia não era um espaço de festa, era um teatro de inovação. O sol estava se pondo sobre Paraty, banhando os superiates do Porto Hércule em uma rica luz dourada. Mas aqui, no navio-chefe de Arthur Albuquerque, a luz era um azul elétrico frio. Um anfiteatro semicircular integrado no convés olhava para uma tela de alta definição, de 6 metros de largura. Abaixo, submersa em uma piscina de teste com paredes de vidro, havia uma unidade Sereia, a S-1000, com seus membros articulados e brânquias de filtragem brilhantes. Parecia menos uma máquina e mais uma criatura futurista adormecida. Helena Vargas estava no pódio. Ela não era a mulher do café. Ela não era a acadêmica trêmula da sala de reuniões. Ela era, como Arthur havia pretendido, a CEO. Ela usava um terno de um impecável cinza grafite de lã finíssima, de costas para o Mediterrâneo. Na frente dela estavam sentadas 50 das pessoas mais poderosas do planeta. Havia magnatas de navegação da Grécia e da Noruega, os CEOs de 3 diferentes linhas de cruzeiros globais, o banqueiro suíço, o Sr. Staub, que a observava com uma reverência extasiada, quase espiritual, e até mesmo um discreto enviado da Organização Marítima Internacional, da ONU. Todos estavam em silêncio. O problema, começou Helena com a voz perfeitamente modulada. Sempre foi a escala. Falamos em limpar os oceanos, mas o fazemos com redes e barcaças, como se estivéssemos tentando esvaziar um estádio com uma colher de chá. Estivemos atacando os sintomas, não o sistema. Ela clicou em um controle remoto. A tela atrás dela acendeu com um modelo 3D dinâmico do giro do Atlântico. O sistema Sereia não ataca, ele se adapta, não luta contra as correntes, pensa com elas, não é um filtro, é um ecossistema marinho autônomo, movido a IA. Ele extrai energia de microgeradores de maré. Ele ancora durante os blooms de plâncton para evitar danificar a cadeia alimentar. Ele se comunica com outras unidades, formando um recife inteligente que pode atacar um derramamento químico em um momento e um aglomerado de microplásticos no outro. Ela gesticulou para o tanque. A unidade Sereia ganhou vida. E agora, ela disse, para os resultados.
A tela mudou para uma transmissão ao vivo do laboratório a bordo do Odisseia. Esta embarcação, durante as últimas 48 horas, esteve em uma travessia de alta velocidade de Gênova. Estivemos rastreando deliberadamente e com autorização especial a efluência de uma importante rota de transporte de carga. Um novo gráfico apareceu. Esta é a água que pegamos. Um medidor digital mostrava níveis impressionantes de nitratos, fosfatos e microfilamentos de polímeros. E esta, ela disse baixando a voz, é a água que liberamos. Um segundo medidor apareceu. Os números de poluentes eram 0, todos eles. Mas um novo medidor rotulado como oxigenação e viabilidade de fitoplâncton havia aparecido. Ambos haviam subido 15%. Um suspiro, uma inspiração coletiva, percorreu a multidão. Um magnata de navegação grego, um homem notoriamente impiedoso, chamado Stavros, murmurou. Meu Deus, não estamos apenas limpando o oceano, disse Helena, sua voz ressoando com a inabalável convicção da verdade. Estamos curando-o. Em 48 horas processamos mais de 75 milhões de litros de água do mar e devolvemos um ecossistema vivo. O S-1000 não é um custo, é o futuro da viabilidade marítima. É o preço de admissão a um planeta que não está mais disposto a esperar. Ela fez uma pausa, deixando o peso total de suas palavras assentar. As novas regulamentações marítimas da ONU, que minha equipe e eu ajudamos a redigir, serão apresentadas no próximo mês. Um sistema como este não será opcional. Minha equipe na Albuquerque Oceânica agora está aceitando pré-pedidos para a implantação da primeira onda. Ela não pediu perguntas, ela não pediu aplausos, ela simplesmente concluiu sua apresentação, deu um aceno firme e desceu do pódio. O silêncio durou 3 segundos. Então, não foram aplausos que o quebraram. Foi o som de 50 cadeiras se arrastando enquanto 50 das pessoas mais poderosas do mundo se levantavam. Não para ir embora, mas para chegar até ela. A hora seguinte foi um borrão. Helena não era mais uma pessoa. Ela era o centro de uma nova gravidade. Senhorita Vargas, uma obra-prima. O Sr. Staub, o banqueiro suíço, foi o primeiro a chegar até ela. Ele pegou sua mão, o rosto corado. Eu devo pedir desculpas. Estive tentando conseguir uma reunião com seu escritório por uma semana. Sua visão é magnífica. Obrigada, Sr. Staub, disse Helena, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Minha equipe entrará em contato amanhã para discutir a logística para seus clientes de transporte. Helena! Rugiu o magnata grego Stavros, abrindo caminho pela multidão. Ele era um homem corpulento, mas olhava para ela com os olhos de um discípulo. Esqueça esses banqueiros. Eu quero 20 unidades, não pré-pedidos, pedidos. 20. Pagarei um prêmio de 50% por entrega acelerada. Adaptaremos toda a minha frota. Claro, Sr. Stavros, meu chefe de logística pegará seus dados. Ela era magistral. Ela era precisa, encantadora, mas não calorosa, brilhante, mas não arrogante. Ela era em todos os sentidos a CEO. Ela se movia pela multidão. Uma palavra aqui, um aceno ali, delegando, prometendo e, acima de tudo, fechando negócios. Ela havia garantido em menos de 1 hora cartas de intenção e pedidos firmes que somavam mais de 900 milhões de dólares. Finalmente ela se libertou, prometendo uma última palavra ao enviado da ONU, e se dirigiu à proa procurando um momento de silêncio. A adrenalina estava diminuindo, deixando uma sensação profunda e satisfatória de realização. Ao passar por um salão escuro, ela ouviu um som que a fez parar.
É que eu não consigo acreditar. Era a voz de uma mulher, aguda e trêmula com lágrimas. Ele me disse que era vice-presidente. Ele me disse que era importante. Helena espiou. Era Clara. Ela estava encolhida em uma cadeira de convés, seu biquíni amarelo berrante agora coberto por uma jaqueta de marinheiro grande demais. Ela estava falando com outra mulher, uma das acompanhantes do Aurélia. Ele não é nada! Choramingou Clara com o rímel escorrendo. Staub fez com que a segurança dele o tirasse do barco. Apenas o levaram para a passarela e o deixaram no cais, como lixo. O que você fez, querida? Perguntou a outra mulher, suando entediada. O que eu podia fazer? Fiquei no barco. Mas aquele banqueiro horrível... Ele disse que eu também deveria ir embora. Disse que eu tinha mau gosto para homens. Clara fungou. Então sua voz ficou fria e calculista. Não importa. Conheci um homem, um produtor. Ele é dono de um estúdio. Disse que gostou do meu visual. Ele está no Odisseia. Ele está me levando para a festa no Odisseia. Uma pequena e fria parte da mente de Helena registrou a informação. Ela havia visto o produtor. Ele tinha 70 e poucos anos com um olhar reptiliano e uma notória reputação. Clara era, ela percebeu, como Marcelo, uma parasita sempre procurando o próximo hospedeiro. Helena não sentiu nada, nem pena, nem superioridade, apenas nada. Ela se virou e se afastou, deixando para trás o som do choro de Clara. Ela seguiu por uma escada em espiral privada para o convés superior do Odisseia, um lugar reservado apenas para duas pessoas, Arthur Albuquerque e sua CEO. Arthur estava de pé na balaustrada, com um copo simples de água mineral na mão. O porto era um tapete de diamantes. Abaixo deles, o barulho das festas e da cidade era um zumbido distante e civilizado. Bem, disse Arthur sem se virar. Eu diria que isso correu muito bem. Stavros parecia que ia te beijar. Nunca o vi olhar para ninguém assim, exceto talvez para seu primeiro petroleiro. Helena sorriu, um sorriso real e cansado. Ele está totalmente engajado, 20 unidades, e a frota norueguesa quer licenciar a patente para suas operações árticas. 900 milhões de dólares em uma tarde, murmurou Arthur. Não é um dia de trabalho ruim, senhora CEO. Ele finalmente se virou para ela, seus olhos azuis afiados no crepúsculo. Você lidou com aquela distração. Bem hoje, o sorriso de Helena desapareceu. A fria pedra de vergonha que ela havia sentido antes retornou, aguda e indesejada. A distração, senhor. Você se refere à falha do sensor no Convés 4? Não, disse Arthur, sua voz calma. Seu ex-marido, Marcelo Guimarães? Eu vi toda a interação do bote. Foi barulhento e espetacularmente errado. Helena encolheu os ombros, seu rosto corando. Esta era a única mancha do dia. Sr. Albuquerque, Arthur, sinto muito. Não consigo dizer o quão pouco profissional me sinto. Que ele trouxe nossa história pessoal para o seu evento. Prometo que nunca, jamais acontecerá novamente. Arthur levantou uma mão. Helena, pare! Você fará um grande mal a si mesma se pedir desculpas pelo fracasso dele. Você não tem nada para se arrepender. Ele é quem deveria. Eu nem sequer entendo como ele estava aqui, ela disse, balançando a cabeça. A firma dele é Guimarães e Croft. Eles não estão neste nível. Ele era um convidado de um convidado. Estava muito acima de sua categoria. Ah, sim, Guimarães e Croft Serviços Financeiros, disse Arthur, dando um longo gole em sua água.
Uma ambiciosa firma de aquisições de nível médio de Zurique, carteira decente, mas super alavancada. Eles eram agressivos. Você os conhece? Perguntou Helena, confusa com o conhecimento detalhado dele. Oh, sim, disse Arthur com uma notável falta de drama. Eu os conheço intimamente. Eu os comprei há 7 meses. O ar saiu dos pulmões de Helena de repente. O som da cidade, a água, tudo pareceu silenciar. Você... O quê? Era um ativo em dificuldades, explicou Arthur, como se estivesse falando sobre o tempo. A empresa-mãe estava falindo. Absorvia a carteira deles para pegar algumas de suas participações em biotecnologia. Guimarães e Croft era apenas parte do pacote. Estive reestruturando-o de cima a baixo. A mente de Helena estava girando, tentando processar os ângulos impossíveis do que ele estava dizendo. Você é dono da empresa de Marcelo? Você a possui há 7 meses. Correto. O que me leva ao ponto. Ele se apoiou na balaustrada. Quando sua proposta inicial chegou à fundação, ela foi sinalizada, não apenas por sua genialidade, mas por seu nome. Minha chefe de conformidade de fusões e aquisições, uma mulher excelente e terrivelmente eficiente, chamada Sarah Jenkins, veio me ver. Ela me disse, continuou Arthur, Senhor, temos um possível conflito de interesses. A mulher com a proposta revolucionária de tecnologia verde. Helena Vargas, ela é a ex-esposa de um de nossos vice-presidentes no escritório de Zurique, Marcelo Guimarães. Eu vejo, disse Helena com a voz pequena. Então você sabia? Eu sabia dele, corrigiu Arthur, mas pedi a Sarah para fazer uma investigação completa, procedimento padrão ao considerar um novo executivo de alto nível. Verificamos qualquer possível responsabilidade, pessoal, financeira, o que for. Verificamos as pessoas com quem você trabalhará e verificamos as pessoas que você deixou para trás. Ele a olhou. O relatório dela foi exaustivo. Acontece que o Sr. Guimarães não é apenas um tolo arrogante, ele é um ladrão. Um ladrão? Ela sussurrou horrorizada. O quê? O que você quer dizer? Como da empresa? De todos, disse Arthur, sua voz endurecendo. Primeiro, de você. A auditoria de Sarah descobriu que ele estava apresentando pedidos de benefícios para uma cônjuge, da qual ele se divorciou 6 meses antes. Ele ainda a reivindicava como dependente em seu plano médico e odontológico corporativo, de alto nível. Não é muito dinheiro, não para ele, mas é fraude de seguro. É um delito grave e é estúpido. Helena se sentiu doente. Todos aqueles meses ela estava pagando seu próprio seguro terrível e de baixo nível. Ele a estava usando. E então, continuou Arthur, ele roubou de mim. Seus relatórios de despesas eram uma obra de ficção. Ele estava gastando jantares de clientes em restaurantes em Mônaco e Paris, jantares que, quando cotejados, descobriu-se que eram com a senhorita Clara. Ele estava usando fundos da empresa para construir sua nova vida sobre as cinzas da antiga. Ele estava faturando à empresa viagens aéreas em primeira classe que ele nunca realizou. Ele é um parasita, Helena. Um pequeno e comum parasita de jardim. Helena olhou para ele sem palavras. As peças estavam se encaixando. A arrogância, o novo terno, o desespero. Você adquiriu minha empresa, ela disse, as palavras presas em sua garganta. Porque era brilhante. Porque era o futuro. Sem dúvida, assentiu Arthur. É a peça de engenharia naval mais importante que já vi em minha vida. Você é uma gênio, e eu queria essa gênio em minha equipe. Essa é a única razão pela qual você está aqui. Ele fez uma pausa. Então ele permitiu que um pequeno e frio sorriso tocasse seus lábios. Isso me adicionou como
Vamos chamar de um bônus sinérgico. Me deu a oportunidade de fazer uma limpeza de casa há muito esperada. Eu não tolero parasitas no meu ecossistema, Helena, nem no oceano, nem nas minhas salas de reuniões. Um homem que roubaria do seu próprio passado absolutamente roubará do meu futuro. Ele é um lastro. Você é o ativo. Os cálculos eram muito simples. O fim do lastro. A 100 metros de distância, no cais público, Marcelo Guimarães estava sentado em um banco de mármore frio. Ele havia sido expulso do Aurélia. Seu cliente, o Sr. Staub, havia partido. Seu chefe, a quem ele deveria impressionar, não atendia o telefone. Ele era um fantasma no banquete, observando as luzes cintilantes do Odisseia dançarem sobre a água. Era o centro do mundo, e ele estava de fora. Todo o seu corpo doía com uma humilhação profunda. Não importa, ele murmurou para si mesmo, balançando ligeiramente. É um contratempo. Eu ligo para Richard na segunda-feira. Nós vamos rir disso. Aquela bruxa deve ter envenenado Albuquerque contra mim. Ela... Seu telefone vibrou em seu bolso, uma faísca de esperança. Era seu chefe. Ele o tirou. A tela brilhava na escuridão. Era um e-mail. De portal automatizado. De RH, assunto. Notificação de status de emprego. Seu sangue gelou. Albuquerque Holdings. Por quê? Por que Albuquerque diria? Ele abriu. Seu polegar tremia. Prezado Sr. Guimarães, este e-mail é para informá-lo de que sua posição como vice-presidente sênior de mercados latino-americanos na Guimarães & Croft Serviços Financeiros, uma subsidiária da Albuquerque Holdings, foi eliminada como parte de uma reestruturação corporativa estratégica com efeito imediato. Seu acesso a todos os sistemas da empresa, e-mail e propriedades foi revogado. Um pacote com os detalhes de sua compensação final de rescisão e benefícios será enviado para o seu endereço registrado. Tenha em atenção que a causa desta rescisão está sob revisão pelo nosso Departamento de Conformidade, pendente de uma auditoria do seu histórico de despesas e benefícios. Desejamos-lhe o melhor em seus futuros empreendimentos. O telefone escorregou de sua mão e caiu no chão de pedra. Ele não gritou, não berrou. Ele simplesmente esvaziou. O terno Tom Ford, o peito estufado, o sorriso arrogante. Tudo se dissolveu, deixando um homem vazio e aterrorizado em um banco. Ele pegou o telefone freneticamente. Tentou abrir seu aplicativo de e-mail da empresa, um banner vermelho. Acesso negado. Tentou fazer login na VPN corporativa. Usuário não encontrado. Era real. Ele levantou o olhar desesperado, escaneando a multidão. Ele a viu. Clara. Do outro lado da rua. Ela estava rindo. Seu agudo tilintar cortava a noite. Ela estava entrando em um Bentley preto. Um homem de cerca de 70 anos beijava a mão dela. Ela entrou. A porta fechou com um baque caro e o carro se afastou. Ela nunca sequer olhou em sua direção. Ele estava sozinho. Ele não era nada. O homem que pensava estar em um foguete tinha acabado de ser ejetado, deixado para queimar na atmosfera. Pelas correntes. De volta ao Odisseia, Helena olhou para a luz em seu próprio telefone. Arthur estava olhando para seu Patek Philippe Vintage. Você disse que as contas eram simples, disse Helena, a voz baixa. Eram, disse Arthur. Era um mau investimento e eu sempre corto minhas perdas. Toda a sua divisão foi dispensada há 2 dias. Ele simplesmente não estava verificando seus e-mails. Ele não estava aqui celebrando uma promoção, estava? Ela perguntou, a última peça patética se encaixando. Não.
disse Arthur com um tom de finalidade. Ele estava aqui com seus últimos centenas de dólares de dinheiro de despesas roubado, uma tentativa desesperada e patética de fazer contatos para sair de um buraco que já havia acabado. Ele não estava celebrando Helena, ele estava em pânico. Ele era, em uma palavra, redundante. Helena olhou para o relógio. Que horas são em Zurique? 9 da noite, disse Arthur. O aviso automático de demissão estava programado para ser entregue em sua caixa de entrada pessoal bem agora. Helena fechou os olhos. Ela não sentiu alegria, não sentiu triunfo. Ela nem sequer sentiu raiva. Ela apenas sentiu leveza. O último laço invisível que a havia ligado a Marcelo Guimarães, a sua antiga vida, a mulher do café, não apenas se partiu. Nunca esteve realmente lá. Havia sido uma ilusão e agora havia evaporado. Ela se virou da cidade e olhou para a vasta e escura extensão do mar aberto. Ele me chamou de peso morto, disse sua voz apenas um sussurro. Disse que eu o estava esperando, segurando. Um erro compreensível, respondeu Arthur, juntando-se a ela na balaustrada. Ele também olhou para o horizonte escuro. Ele é um homem que só viveu na superfície. Ele fica impressionado com as ondas, o spray, o ruído. Ele não tem ideia do poder das correntes subjacentes, as que realmente movem o mundo. Ele levantou seu copo de água, o gelo tilintando suavemente. Pelas correntes, senhora CEO. Helena levantou sua taça de champanhe, as bolhas prendendo a luz da lua. Ela pensou no código que escreveu, nos motores que projetou, nos sistemas profundos, silenciosos e poderosos que neste exato momento estavam curando o mundo. Pelas correntes, disse sua voz clara e forte. Vamos mudar a maré. Que retorno triunfal! Helena não apenas obteve sua vingança, ela obteve sua redenção. Ela provou que a pessoa que alguém descarta pode ser o tesouro que o mundo inteiro está esperando. Seu ex pensou que ela era um peso morto, mas ela era quem tinha o brilho para mudar o mundo. Ele ficou com sua arrogância e ela ficou com um império. O que você achou da história de Helena? Alguém já te subestimou apenas para você voltar mais forte do que nunca? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lemos cada um deles. E se você amou esta história de triunfo e justiça poética, faça um grande favor e deixe um like. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. E o mais importante, inscreva-se no canal para mais histórias poderosas como esta. Temos uma nova chegando em breve e você não vai querer perder. Obrigado por assistir.